Qual é a função de um resistor? Bom, senhores, vamos estar estudando nesse momento. Para finalizar o assunto, vai ser uma aula um pouco mais extensa sobre os resistores. Já foi lhes encaminhado uma videoaula, agora essa aula terminal descrevendo toda a técnica sobre resistores e resistências elétricas. Conforme material didático apresentado aos senhores, o que são resistores? São componentes eletrônicos que resistem à passagem de corrente elétrica. Até o presente momento já sabemos disso. Quando inserirmos um resistor em um circuito elétrico, ocorre uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Além disso, a presença dele ao longo de um fio acarreta a redução ou queda do potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? É a tensão elétrica e a sua unidade de medida é o V, que é dada em volts. Unidade de tensão ou unidade de potencial elétrico é dado em volts. Alguns resistores conseguem, de certa forma, manter sua resistência elétrica constante. Mesmo em um grande intervalo de tensões elétricas, eles são conhecidos como resistores ômicos, né? Vocês podem ver aqui as imagens, eu tenho vários tipos de cores, né? Eles são determinados por anéis. Antigamente não existiam esses anéis, era numeração. Mas havia um certo problema com relação à numeração. Porque se eu colocasse o número 6 e virasse esse resistor de ponta cabeça, apareceria o número 9, ou 6699. Eu também não saberia dizer se ele estava de ponta cabeça ou não. Então havia muito erros com relação à leitura. Os resistores convertem energia elétrica em energia térmica, na forma de calor. Obviamente, né, por ser um material resistivo, quando os elétrons passam, eles passam aqui espremidos, tendo a tal da frição, e essa frição gerará calor. Eles também são comandados por uma lei ou por uma teoria ou uma fórmula, para que eu possa saber o valor de todas as outras potências, ou os outros valores, as outras técnicas, aos quais esses resistores são intercalados ou ligados. Eles são definidos pela primeira lei de Ohm. Ohm foi o indivíduo cientista que formulou esta questão, né, que descobriu essa fórmula, que analisou essa fórmula. De acordo com a primeira lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica, que se forma entre um resistor ôhmico, é sempre constante. Ou seja, todos os valores que o precedem, tudo aquilo que está ao seu derredor, é constante. Se eu tiver um ohm, eu vou ter um ampere, vou ter um volt. Nos resistores ôhmicos, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada. É o que eu acabei de falar. Se eu aplicar um volt, vou ter um ohm. E inversamente proporcional à resistência elétrica, ou seja, quanto mais tensão eu aplicar, menos resistência eu vou ter. Como mostramos na figura, que faz a fórmula da primeira lei de Ohm, onde R é a resistência, U é dada pela tensão ou pela letra V, e I é a formulação de corrente elétrica ou ampere. R, resistência elétrica dada pela letra grega Rho ou ômega, que é dada em ohms. U é a diferença de potencial elétrico e sua unidade de medida é o V, que significa volts. E a corrente elétrica, que é a intensidade de fluxo elétrico, que é medida por A, ampere. 1 ampere, 2 ampere, 10 amperes, etc. Resistores reais não são ôhmicos, ok? Né? O valor ôhmico é uma coisa, conforme eu acabei de explicar, e os reais não são ôhmicos para quaisquer medidas de tensão ou corrente elétrica. No entanto, apresentam uma resistência elétrica constante para um grande intervalo dessas medidas, como é mostrada no gráfico a seguir. Observa bem que eu tenho aqui a reta de U, que é dada em volts, né? Tensão que é dada em volts, e tenho a reta aqui I, que é dada em ampere. Então eu a partir do ponto zero aqui, de acordo, eu vou aumentando aqui, ó, a tensão. Observe o I, a corrente elétrica vai caminhando da esquerda para a direita, ou seja, parte do zero e vai tendo um valor X de fluxo elétrico. A segunda lei de Ohm, no caso, a capacidade de resistores de controlar o fluxo de corrente elétrica diz respeito à sua resistência.
Ela, por sua vez, depende dos fatores geométricos, como o comprimento da área transversal do resistor. Vou explicar isso com maior detalhe. E também de uma grandeza característica, da qual conhecida como resistividade, né? Que é a capacidade de impedir o fluxo de quê? De elétrons, ou seja, de corrente elétrica. Em outras palavras, o módulo da resistência de um resistor ôhmico não depende do seu potencial elétrico aplicado aos seus terminais, ou seja, não importa o valor que eu aplique naquele componente em termos de eletricidade, mas sim no seu formato e ao material utilizado, ou seja, no seu tamanho, que tipo de material ôhmico eu produzi esse resistor ou essa resistência elétrica. Observem a sua confecção, né? Entendam com relação ao melhor assunto, acessando o texto segundo a lei de Ohm, que eu vou estar passando para vocês. Observem aqui nessa figura, onde eu tenho a letra L, né? L, matematicamente dizendo, é o comprimento, A é a área e P é a condição resistiva do material, né? Que depende do comprimento, depende da área e do material que eu estou utilizando. A resistência depende da área e do comprimento e, no caso aqui, da resistividade, que tem vários fatores para comportar esse assunto. A fórmula que usamos para calcular a resistência elétrica em função de parâmetros geométricos, ou seja, de parâmetros do seu tamanho, do seu volume, entre outros detalhes, como a área transversal e o comprimento do resistor, conhecida na segunda lei de Ohm, é esta: R é igual a PL, ou seja, a geometria vezes o comprimento dividido pela área. R é a resistência dada em ohms, P é a resistividade dada em ohms multiplicado por metro, né, ou seja, pelo seu comprimento, e L é o comprimento dado em metros, onde A é a área transversal. O que é a área, pessoal? É comprimento vezes largura, né? Ou seja, metro elevado ao quadrado, que é o que eu acabei de definir. Resistividade. A resistividade que é dada em P é uma grandeza física que depende de fatores microscópicos e é relativa a cada tipo de material. A resistividade dos materiais, ou seja, dos condutores, o que é condutor mesmo, relembrando, é tudo aquilo que conduz energia elétrica. Como a prata ou cobre é muito baixa, uma vez que eles oferecem pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Por isso que nós utilizamos o cobre e, em alguns casos especiais, a prata. Muitos se enganam pensando que o ouro é o melhor condutor. Negativo, não é. O melhor condutor de energia elétrica é a prata, pessoal. Não utilizamos prata nos fios porque tem pouco na natureza. Utilizamos o cobre porque tem muito na natureza e ele é mais barato e é fácil de se encontrar, né? Outros materiais, como a borracha, o vidro e o plástico, apresentam medidas de resistividade muito altas, muito elevadas. Por isso que nós usamos a borracha para isolante, né? O plástico, por quê? Porque tem uma alta resistividade ao fluxo de eletricidade. Tipos de resistores. Esses resistores, eles podem ser diferentes de acordo com o material com que são produzidos. Além disso, existem resistores que mudam de resistência quando submetidos a diferentes agentes externos. Vamos estar estudando isso na íntegra. Alguns deles são sensíveis a variações de temperaturas, conhecido como termorresistores. Além deles, há os que correspondem a variações de luminosidade, ou seja, da luz, conhecidos como fotorresistores. Há ainda, senhores, resistores que mudam sua resistência quando submetido a campos magnéticos. Esses são os magnetorresistores. Perfeito? Na próxima videoaula vamos falar sobre o código de cores de resistência. Uma pequena explicação fora aqui do contexto, fora do que está escrito aqui na apostila. Essa tabela de resistores, ela é universal, ou seja, ela se comporta no planeta Terra. Se você for lá no Japão, o código de resistores colorido para a resistência elétrica é o mesmo, né? Se você for nos Estados Unidos é o mesmo, aqui no Brasil é o mesmo. Portanto, todos falam a mesma língua. Que é essa tabela aqui,
que vamos numa próxima videoaula, conforme eu já passei videoaula a esse respeito, porém essa será a última, vamos estudar ela na íntegra e fazer diversos exercícios.